É, galerinha, novo líder do campeonato, hein? Vamos ver o que o pessoal do canal UOL falou. O link do canal UOL estará na descrição. E bora pro vídeo. Muito bem, vamos começar a falar sobre este jogo. Ô, Vitão, você falou Oi. pipoca. É como você define então essa reta final de Campeonato Brasileiro do Botafogo, mesmo que tenha conquistado esse empate? Segunda-feira eu vou levar meu filho na escola, e sempre tem na porta dele lá, Na salgada doce. Eu pedi televisão, no estádio, você Botafogo pra encontra a mim, gente em todo lugar. né? Vou Muito pedir bem, uma de vamos. Botafogo. Tô ouvindo alguma coisa no fundo. Pra mim é pipocada absurda, né? Depois de empatar com o Criciúma em casa, empatar com o Cuiabá, era um jogo pra ganhar. A vitória do não cair era um jogo absurdamente pra ganhar, empatou no final, mas é um empate que o Palmeiras está à frente agora nos critérios, vai jogar em casa contra o Botafogo e nas últimas duas rodadas a tabela do Botafogo é pior que a do Palmeiras, tem que pegar o Inter fora de casa. Olha, se eu errar não vai acontecer nada comigo, mas para mim o campeonato acabou hoje. Parabéns aos meus amigos palmeirenses. Olha que a gente vai voltar para a TV daqui a pouquinho, em 30 segundos, e vai ter que repetir isso tudo, porque você falou uma frase fortíssima aqui, que o Botafogo está fora da briga pelo título, o campeonato acabou hoje. Deixa eu registrar as primeiras participações por aqui. O Anderson Wilson está com a gente e diz que o Botafogo tem que ser extinto do futebol. O que que é isso? E a Evanilda diz que não pode comparar o Palmeiras com o Botafogo, e o Anderson Wilson chama o Botafogo de cavalo paraguaio. Calma, gente, a disputa está muito acirrada. Vamos voltar agora para a TV? Voltamos ao vivo então para a TV. 10 segundos, mais 10 segundinhos para a gente voltar para a TV. Agora sim, hein? Enquanto vocês vão participando aí. Agora sim, estamos ao vivo de volta na TV do canal UOL para todo o Brasil, em rede nacional, em todas as principais operadoras. Renan, já passo a bola para você. No inicinho aqui da nossa live, você disse que esse campeonato estava emocionante. De fato, emoção não está faltando. Temos um equilíbrio, os dois times com 70 pontos, dividindo a liderança da competição, Palmeiras passando aí apenas pelo número de vitórias, uma vitória a mais. O que dá para a gente dizer sobre essa disputa pelo título? Luísa, quando eu falei emocionante, também serve para desequilíbrio emocional, que é o que está acontecendo com o Botafogo. E hoje aconteceu com o treinador do Botafogo. O Botafogo empatou no fim, naquela pressão, naquele. A gente costumava falar quando eu jogava, nós ganhamos no ha-ha-ha, sabe? Vamos de qualquer jeito. E foi o que, desde o começo do segundo tempo, o treinador do Botafogo, que não viveu a pipocada do ano passado, também se desequilibrou emocionalmente. Colocou o time, um monte de atacante dos lados para lá e ninguém para armar o jogo, ninguém para fazer a bola chegar com qualidade lá na frente. Então, esse desequilíbrio emocional que está acontecendo até no treinador do Botafogo. E ali no jogo do Palmeiras, para quem acompanhou também o jogo do Palmeiras, o Palmeiras sofreu do jeito do Atlético Goianiense, que é muito limitado, mas sofreu uma pressão no final do jogo. Em condições normais, jogando em São Paulo, em Goiânia, em Marte, o Palmeiras nunca sofreria uma pressão do Atlético Goianiense. Para você ver como o emocional dentro do futebol faz muita diferença. Eu falo sempre com meus amigos, um jogador de futebol ele não joga com as pernas. As ações dele, dos jogadores deles, é com as pernas. As ações são com as pernas. Mas se ele não estiver bem psicologicamente, equilibrado emocionalmente, ele também não consegue fazer. E com certeza os jogadores do Palmeiras com aquilo na capô. A gente tá, vamos segurar essa vitória. Eles estão perdendo lá. O jogador dentro do campo ele fica sabendo. Antigamente a gente ficava, você imagina hoje, com a tecnologia, a informação ela é muito rápida. Então, os jogadores do Palmeiras com isso também na cabeça, é incrível como sofreu uma pressão de um time limitadíssimo, já rebaixado há algum tempo, que é o Atlético Goianiense. Mas eu digo que tornou um campeonato emocionante, porque mesmo em pontos corridos, quando não se espera tanta emoção assim, terça-feira temos uma final de campeonato. Literalmente, uma final de campeonato. Em que eu vejo, também concordo com o Vitão, o Palmeiras mais forte, mais equilibrado hoje para conseguir o título, né? E tem um detalhe, estamos falando de terça, só que sábado tem a final da Libertadores. Psicologicamente, os jogadores do Botafogo estão abalados. O Atlético está ganhando de 1-0 do São Paulo. Detalhezinho pequeno aí nessa história.
Olha aí, mais um elemento, hein? Depois do último jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, que também já foi recheado de emoções, Botafogo ali caiu um pouco na pilha do Galo, e agora tem essa partida de hoje em que o Botafogo apenas empata em casa contra o Vitória. Ô, Vitão, eu quero que você repita, que agora em alto e em bom som, tudo que você trouxe aqui pra gente no YouTube. Mas antes, vamos trazer a tabela de classificação para a gente ver quão acirrada está essa disputa do Campeonato Brasileiro, porque temos o Palmeiras, de fato, assumindo a liderança aí, agora na 35ª rodada, ou seja, bem na reta final do Campeonato Brasileiro, com 70 pontos. Mas o Botafogo tem os mesmos 70 pontos com este empate de hoje. O Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate, que é o número de vitórias do primeiro critério, tem 21 vitórias contra 20. Quem ainda está de olho nessa briga e não desistiu ainda não é o Fortaleza, com 64 pontos, o Fortaleza que venceu ontem. Então, o Fortaleza aí também tem uma disputa aí interessante nessa partida. Seguido pelo Flamengo, pelo Internacional, que também disse que não desistiu do campeonato. Então, esses que estão principalmente aí na briga. Mas, Vitão, para você a briga já acabou? Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo tricampeonato, repetindo o que fez o São Paulo do Renan, do Muricy, tricampeão brasileiro. É uma pipocada histórica do Botafogo, bipipocada, né? E ao vencer o Botafogo na terça-feira, Eu o falei que o Palmeiras. Vitão, só para corrigir, falei que o Fortaleza Né, venceu ontem, mas na verdade empatou com o então, Flu, né? Bem, e, ao bem, ven- bem, a correção importante. e ao vencer terça-feira o Botafogo, o Palmeiras elimina matematicamente o Fortaleza, porque abre 6 pontos, faltando 6 em disputa, mas com 3 vitórias a mais. Então ele ganha do Botafogo, elimina todos os campeões e vai jogar por uma vitória em 2 rodadas. Se o Botafogo ganhar os 2 jogos, o Botafogo não vai ganhar do Inter no Sul. O campeonato acabou hoje, não matematicamente, mas acabou hoje. E o grande vencedor da noite é o Galo, mesmo que o São Paulo vire, porque o Galo já comemorou o título do Racing na Sul-Americana. E um time que não era o favorito para Libertadores, agora é o grande favorito, porque o Botafogo entrou em depressão profunda, né? Porque há um mês atrás, 2 meses atrás, dava chilique se perguntasse do ano passado, não pode perguntar disso, tal, e tava lá o Alberto Diniz, observatório da imprensa, os ombudsman, não pode perguntar. Agora, não tem botafoguense vivo, morto, que não tá pensando nisso, né? E já seria o Palmeiras favorito na terça-feira por jogar em casa e pela divisão, que eu acho que prejudica o Botafogo. Acho que a CBF prejudica o Botafogo ao marcar esse jogo antes da Libertadores, né? Mas enfim, para mim o Campeonato Brasileiro acabou hoje. Não é, o Palmeiras já está na frente, porque tem uma vitória a mais. Os outros 2 jogos do Palmeiras são bem mais fáceis que o do Botafogo. O Botafogo tem o Inter fora de casa, que hoje é o melhor futebol do Brasil, quem joga é o Inter. Então, para mim, o campeonato acabou hoje. O Palmeiras E repete o o São feito de Paulo na Muricy. última rodada, Vitão? E o São Paulo na última rodada não Não, jogando mais nada. não, o São Paulo na última rodada. Mas aí o São Paulo não ia fazer questão nenhuma de ganhar do Botafogo 2008, 2009 feelings, né? Aquela coisa. Mas assim, o Inter fora de casa, eu acho que o campeonato acabou hoje e de forma melancólica. Aliás, o Renan falou, Luísa, que o Palmeiras não jogou bem hoje, porque ele é um cara muito mais educado, porque o Palmeiras não jogou nada hoje, jogou menos ainda contra o Bahia, fez 6 pontos. O Botafogo fez 200 chances contra o Cuiabá, jogou melhor que o Vitória, fez 2 pontos. Futebol é isso. Acabou o campeonato. Ó, daqui a pouco a gente vai trazer os próximos jogos das equipes, que aí a gente pode ter um panorama um pouco mais claro, né, do que as equipes ainda vão enfrentar até o fim do Campeonato Brasileiro. Ô, Renan, o Vitão, ele é daqueles bem assertivos, né? Ele é radical. Quando ele pensa, quando ele acha uma coisa, ele vai que vai. É para isso tudo mesmo? O campeonato acabou? Ou qual é o tamanho da vantagem do Palmeiras hoje nesse Campeonato Brasileiro, mesmo que os dois times estejam empatados na pontuação? Luísa, eu não consigo ser tão enfático quanto o Vitão nesse que o campeonato finalizou já, mas eu acho que o Palmeiras tem vantagem hoje. Joga em casa. Querendo ou não, tem um jogo sábado, uma final de Libertadores, um jogo que nunca existiu na história do Botafogo, né? A chance de ganhar um título inédito também. Tudo isso passa muito pela cabeça dos jogadores, da comissão, enfim. Eu não consigo falar que o campeonato acabou, mas eu consigo falar que o Palmeiras tem vantagem. E o Vitão falou um detalhe que é muito importante. Esse futebol, muitas vezes chato, pragmático do Palmeiras, é muito eficiente. É muito eficiente. Esse Abel Ferreira, ele consegue tirar dos jogadores coisas que muitas vezes nem é da característica deles, né?
Nem é do o Veiga, coisas. O segundo tempo, enquanto esteve em campo, o Veiga só marcou, só correu para trás, só deu porrada. O campo também não ajudou muito hoje, choveu muito em Goiânia, para quem não viu o jogo. O campo estava meio pesado. O Palmeiras não conseguiria normalmente fazer um jogo razoável, vamos dizer assim. O Estevão correndo para trás, né? O menino que fez a bela jogada do gol, fez a bela jogada do gol, passe para assistência, mais uma participação em gol do Estevão, assistência para o Veiga, correndo para trás também no segundo tempo. Então esse Abel, ele consegue tirar dos seus jogadores coisas impressionantes. Quando você dá por terminado alguma determinada situação, esse cara deve ter um plano mesmo. Não é possível, cara. É inacreditável isso. E daí, o Vitão falou da bipipocada. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é a primeira vez, acho que na história, né, que tem a bipipocada. Vitão, eu Tem faço uma coisas que só pergunta para acontecem você. com o Botafogo, né? Coisas que só Só acontecem acontece com o com o Botafogo. Botafogo. Se o Botafogo perder o Brasileiro e perder a Libertadores, vira tripipocada, vira o quê? Se Eu perder os trabalho no dois. UOL, trabalho no UOL, senão falar que ia pedir música no outro canal lá. É isso que ia acontecer, né? Ia pedir, ia Agora, ô pedir. Vitão, se o Botafogo for campeão, você já virou meme, né? Vamos recortar esse Olha, pedaço aqui. E não aí vou você ficar vai triste. pro Não, Twitter, vai para as redes sociais. todo mundo sabe que eu não falo com o coração, eu tô falando com a razão. Mas se isso acontecer, eu não vou ficar nem um pouco triste, nem vou derramar nenhuma lágrima, porque você sabe que eu tenho total simpatia pelas cores do Botafogo. E não sou um grande fã da clorofila, do verde, não faço fotossíntese. Então, se o Botafogo for campeão, eu vou pedir desculpa, mas não vou ficar triste, não. Mas eu não acredito, Luiz. Eu não faço zica reversa. Eu acho que o Botafogo, nos melhores momentos, jogou o melhor futebol. Mas quem quer ser campeão, todo mundo tem alguma história triste para contar. Mas na reta final, você não pode deixar 6 pontos contra a Vitória, Criciúma e Cuiabá em casa. Você não pode deixar 6 pontos. O Palmeiras perdeu para o Corinthians em Itaquera, que não foi um resultado esperado, mas é o maior rival na casa do adversário, é um clássico. É diferente. O Botafogo perdeu jogos imperdíveis. Ah, jogou bem. Tem jogos que tem que ganhar na marra. Você tem assim, eu vou ser campeão, vou ganhar esse jogo. Todo time campeão ganha jogo na marra. O Palmeiras é o time que ganha jogo na marra. O Renan falou que é chato ver o Palmeiras jogar. Imagina, mais chato ainda para quem segue o Palmeiras. É insuportável. Porque assim, o futebol é aquilo, mas você vê o jogo do Palmeiras contra o Bahia? O Bahia jogando bem melhor. Tava na cara que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Tava na cara. E assim, hoje na pressão, eu duvido que um palmeirense não falou, vamos ganhar esse jogo de 1-0. Assim, E já o botafoguense, é o empate, você até citou, né, heróico pelas condições, mas assim, é obrigado por nada, né? Porque a essa altura o empate ou a derrota é a mesma coisa. Obriga a vencer o Palmeiras fora de casa. Assim, o vermelho do Tiquinho Soares, que é a última cena do jogo hoje, mostra o Tiquinho Soares, que foi uma das pessoas que mais sentiram o abalo ano passado, e para mim é sintomático, assim, né? É sintomático. O último lance, assim, o Palmeiras, assim, o time, não é o melhor futebol do Brasil, mas é o time mais confiável do Brasil, porque assim, vencer, você acostuma a perder e você acostuma a vencer. O São Paulo, que foi o único tricampeão brasileiro à moda antiga seguidinha, teve vários jogos com o Muricy que não jogou nada. E ganhava esses jogos que não ganhava nada. Uma bola do Jorge Wagner, um cruzamento, um escanteio. Então, assim, ganhar e perder você acostuma, né? E não adianta falar que é outro ano, porque a torcida é a mesma, o ambiente é a mesma, os jogadores alguns são reserva. Tá no ambiente. Porque o Botafogo é uma coisa só, o Palmeiras é uma coisa só. Enquanto o Botafogo não ser campeão de alguma coisa, isso vai rondar o Botafogo. Então é um tropeço que, se fosse o contrário, era capaz do Palmeiras ir no Newton Santos e dar a volta por cima, porque tem um estofo recente de conquistas de você tirar da cartola. Eu confesso, eu não estou falando aqui para viralizar, para ser polêmico, não, Luiz. Eu posso até ser de forma voluntária, não é de propósito. Eu acho que o campeonato de verdade acabou hoje. Acho que se o Botafogo vence hoje, o Palmeiras seria favorito, porque ficaria 2 pontos dependendo só dele. E depois do Botafogo, a tabela é mais simples. Mas para mim acabou hoje. Animicamente, o botafoguense hoje tá em depressão. Quando a gente fala do Botafogo de 2024, né, vem sempre essas comparações com o ano de 2023 por tudo que aconteceu.
Foi um cenário um pouco diferente, né? Foi um time que abriu ali 13 pontos na reta final e acabou derretendo uma campanha que a gente via o abalo emocional muito claro ali dos jogadores ao longo das partidas, que tomava gols no fim dos jogos. Acho que é um cenário um pouco diferente de agora e é isso que eu quero jogar para o Renan. Você vê muitas semelhanças de fato ou no ano passado realmente foi mais atípico? Porque agora, por exemplo, o Botafogo começou perdendo esse jogo contra o Vitória, mas conquistou um empate que foi até heróico ali pelas circunstâncias da partida, né? Esse ponto foi importante. A gente viu a própria torcida no Newton Santos levantando neste momento. Você vê de fato essa narrativa muito semelhante ou tem algumas diferenças deste Botafogo que tem outros jogadores, né? Tem uma outra história, um outro técnico, mas claro, é o mesmo clube e acaba convivendo com esse fantasma do ano passado também, Renan. É, vendo pelo ponto de vista emocional, é idêntico. E há poucas rodadas atrás, né, há poucos jogos atrás, apenas um jogador daquele ano de 2023, Marlon do ano Freitas. passado, estava em campo, que é o Marlon Freitas. Hoje começou Adrielson, né? Aí depois começou o Adrielson, depois entrou Eduardo, entrou Tiquinho, então foi trazendo o pessoal do ano passado, né? O pessoal já mais abalado ainda do ano passado foi entrando em campo. Do ponto de vista emocional é idêntico, é idêntico. Quanto o Criciúma, você consegue fazer um gol lá perto dos acréscimos, já lá perto do minuto 90, e sofre um gol nos acréscimos, um minuto depois. Então, isso aí é coisa que vai abalando cada vez mais o psicológico dos jogadores. Isso é muito claro. Eu vejo um Botafogo que pressionou todos esses adversários, pressionou o Atlético com um a menos e a bola não entra. Então isso vai abalando o jogador. Aí você vê atitudes fora do campo dos jogadores, como a do Luiz Henrique, um jogador nível de seleção brasileira não pode ter uma atitude dessa, desculpa. Você não pode estar o Luiz Henrique não pode estar de fora de um jogo desse de hoje, disputando um título, porque fora do campo ele arremessou uma garrafa no pessoal ali, aí acho que acertou numa jornalista, né, numa repórter. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer. Tamanho é a bala emocional que os jogadores do Botafogo estão vivendo hoje. E você pode ter certeza que a torcida, a diretoria, enfim, todo mundo hoje está muito abalado psicologicamente, sem dúvida nenhuma, Luiz. Pessoal, a coisa tá feia. Eu também acho que eles estão sentindo um pouco o ano passado, né, cara? A camisa tá pesando no final do ano do Botafogo. Mas, o que vocês acham? Deixa no comentário aí, tá? Créditos ao canal UOL. Vai estar aí na descrição. Se quiser a live completa, tá? É só clicar no link da descrição, ok?